A gente não tinha tanto conhecimento, a gente não tinha acesso à informação, a única coisa que tinha era um rádio, mas sempre morando na zona rural. E a gente sempre tem aquela vontade de melhorar. A minha família, nós morávamos distante do rio, porque nós também temos a oportunidade, no meio de um sertão, lá perto de Oeiras, a gente tem um rio lá. Só que esse rio ele ficava a 900 metros da nossa casa. E eu tive a riquíssima oportunidade de carregar água no jeguinho. A gente buscava água no jumento. E essa água era para os animais beber, essa água era para a gente beber, era para a gente banhar. E mais na frente, meu pai teve a oportunidade de conhecer uma roda d'água. E foi uma tecnologia que nos surpreendeu muito, porque nós podemos banhar dentro da nossa casa, mesmo sem energia, mas nós, a 900 metros de distância, nós tínhamos aquela divindade de ter uma caixinha d'água e banhar no chuveiro, que é uma realidade totalmente diferente, né? Então, o tempo passa, a gente conseguiu a cisterna. Aquela cisterna, ela trouxe um diferencial enorme. Por quê? Não foi nem essa, foi a menor. A cisterna menor, ela deu quando eu morava na casa da minha mãe. Aqui é a minha casa. Quando eu morava na casa da minha mãe, nós pegávamos da cisterna e mantia do rio e mantia na cisterna através dessa roda d'água. Só que quando chegou a cisterna, quando chegava no inverno, nós não tinha água, porque a roda d'água tem que tirar do rio, a água era suja, e com a chegada da cisterna, ela deu dignidade para nós ter água limpa no inverno e no verão. E através daquela bombinha seria bem mais fácil. Só que o tempo passou, e conforme o tempo passou, as tecnologias vêm chegando. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer o sistema de irrigação por gotejo, aonde nós ganhamos essa placa solar. E essa placa solar, ela nos ajudou muito. Aqui era uma plantação de batata, a gente tirou muita batata lá. Ao lado, a gente conseguiu também tirar uma grande produção de macaxeira. Através dessa produção, a gente foi além. A gente não só recebeu uma placa e deixou ela ali para quando der certo. Através dessa placa, aquela curiosidade do como era que fazia uma bomba de puxar água através de um cano e de duas petequinhas. Aquilo dali despertou também porque lá na comunidade nós não tinha comunicação, nós não tinha acesso, não tinha telefone. Então, o que aconteceu com tudo isso? Aqui já é na minha casa, lá nós temos um criatório de peixe, essa área pequena aqui é a macaxeira novinha, essa outra área é onde eu vou irrigar, e toda a minha água ela é irrigada daquele último tanque que está com a água mais escura. É uma água que é tratada do peixe e depois eu jogo na irrigação. Aqui, quando nós ganhamos a placa, a gente conseguiu comprar mais outro painel. E também aqui é uma pocilgozinha, é pequena, mas nós temos nossos animais hoje bem tratados. A ração que a gente dá também sai dessa macaxeira aqui, que é para alimentar ele. Essa área de banana, ela é nova. Aquela área pequena vai ser outra área de macaxeira. E esse daqui é um arroz, é o arroz natural, é o arroz lá da nossa família mais anterior. Só que ficar só nisso seria muito pouco. É por isso que quando o senhor aqui falou do sistema solar, e um encontro desse, ele não abriu a minha mente, não só para um sistema solar. E quando o Leste deixou aquela plaquinha lá em casa, eu me lembrei, por que não ir além? A gente não tinha comunicação, mas com a plaquinha solar, a gente abriu a mente, porque nós não temos uma comunicação através da energia solar, que foi aonde a gente conseguiu mais esses dois painéis, e com essa pequena bateria a gente conseguiu fazer uma comunicação a 46 km em cima de um morro, que nós temos acesso à internet hoje através desse pequeno sistema. E esse pequeno sistema,
ele abriu a nossa mente para ir mais longe. Aquela placa que nós recebemos, ela abriu a minha mente para não ficar eu tenho tempo suficiente para cuidar da minha plantação. A gente hoje consegue ter acesso, a gente consegue pesquisar melhor. Eu creio que hoje, talvez, a minha família, lá 46 km de Oeiras, alguns estão assistindo, mas a comunicação está passando por esse pequeno sistema. E esse sistema, ele foi através do incentivo lá da plaquinha solar, lá daquela bombinha. É por isso que eu gosto de conversar mais com minha esposa, sempre. Às vezes, um pequeno incentivo, às vezes uma bombinha de cano, que custa bem baratinho, às vezes um painelzinho desse, um projeto gigante como esse, ele vai transformar muito jovem. Ele transformou a minha vida, eu tenho certeza que está transformando a vida de muitos que participam desse programa, e tudo isso ele agregou em mim conhecimento, oportunidade, e esse projeto, a minha vontade é que ele consiga ir mais longe. E outra coisa, que os jovens, às vezes a gente olha, principalmente nós estamos lá no sertão, lá no meio do mato, às vezes a gente diz assim, será que um dia eu vou ter a oportunidade? E hoje essa oportunidade está aqui junto com os senhores. Isso é gigante para mim. Eu agradeço a oportunidade.